Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Yuri e olha só este item. Me acompanha aqui, ó, dizendo assim: produtores rurais europeus são antigos opositores de um grande acordo com o Mercosul. Na visão deles, existe um nítido risco de concorrência desleal, pois na Europa é preciso seguir regras mais rígidas de produção, o que encarece o processo. Assim, eles não conseguiriam competir com os preços, por exemplo, da carne brasileira, e teriam seus negócios ameaçados. Por outro lado, o setor industrial europeu se mobiliza a favor do acordo, uma vez que as reduções de tarifas de comércio internacional dariam maior acesso ao mercado sul-americano. O exemplo é o setor automotivo europeu, que prevê maior participação e concorrência nos países do Mercosul, caso o acordo siga em frente. Então, é nítido aqui que nós percebemos que esse texto ele vem falando exatamente da relação comercial que existe a níveis globais. Então, para a gente entender esse processo, nós temos que entender primeiramente o processo da globalização. Olha só, galera, nós temos que entender que a globalização, na verdade, ele é um efeito, no caso aí, um processo de integração, seja ela principalmente econômica, social, cultural, política e afins, tá certo? Que só pode alcançar esse processo através da expansão do sistema capitalista, acompanhados aí principalmente a partir da Revolução Industrial, o desenvolvimento dos diversos recursos que advinham deles, por exemplo, o aumento e a velocidade dos transportes, o aumento da capacidade de carga, os processos dos meios de comunicação, enfim. Isso levou exatamente a uma internacionalização dos mercados, a uma rede global conectada e a um crescimento, principalmente a níveis produtivos. Aí eu estou falando de um crescimento produtivo a nível mundial, industrial, e também, no caso, o aumento da oferta de produtos e, consequentemente, da globalização. Nós temos que entender que então esse processo de globalização ele acaba promovendo um processo de conexão, um ambiente quase como de rede, tá certo? Que conecta diversos processos produtivos e comerciais que são viáveis através ali dos sistemas de transporte que acabam promovendo tanto o transporte do produto, chegando a diversos locais, assim como também até mesmo os produtos que advêm dessa própria Revolução Industrial, que são os produtos ali tecnológicos, informais e de comunicação, que ampliam a conexão mundial, assim como também permitem o controle de diversos mercados e até mesmo o processo de venda, que pode se dar até mesmo através do smartphone, através dos computadores, através até mesmo de diversos recursos variados. Isso vai levar exatamente que diversos indivíduos estejam participando desse processo. Você que está aí assistindo essa aula, também participa desse sistema de globalização. Esse processo acaba promovendo muitas vezes até mesmo o desenvolvimento do sistema capitalista e o aumento dos lucros daqueles que envolvem. Só que nessa nossa questão, nós percebemos, nesse nosso item, nós percebemos também que ele vem falando de um acordo da União Europeia ali com o Mercosul. Nós temos que entender que aí são exatamente mais uma faceta da globalização, que vão ser os blocos econômicos. Os blocos econômicos eles têm um objetivo principalmente de integração, principalmente entre países vizinhos, muitas vezes pautados até mesmo no sistema de regionalização, tentando buscar e fortalecer as economias dos países que o compõem. Esse é o objetivo. Dentro desses processos, das globalizações, desses blocos econômicos, ligados a esse processo de globalização, nós temos vários tipos de blocos econômicos. Por exemplo, as zonas de preferência tarifária, que aí acabam promovendo tarifas preferenciais, as zonas de livre comércio, que tem uma redução ou a eliminação de barreiras tarifárias, a União Aduaneira, que acaba cobrando uma tarifa externa comum para outros países que buscam essas negociações, ou o mercado comum, que tem a livre circulação de pessoas, bens, produtos e serviços e capitais, e o último estágio dele que vai ser a União Econômica e Monetária, que acaba promovendo uma moeda única e também um fórum político para diversas decisões em comum. Essa questão aqui da gente, ele vem mencionando exatamente que existe uma questão de apreensão em relação aos produtores rurais da própria União Europeia no que envolve este acordo, principalmente em relação a essas questões no que envolvem vantagem ou desvantagem nítida do processo também global.
principalmente em relação a essas questões econômicas. Aqui, no comando desse item, ele diz assim: no contexto do acordo citado, os dois grupos econômicos europeus defendem, respectivamente, alternativa A, restrição dos fluxos migratórios e a maior atuação de sindicatos. Não, os produtores aqui, principalmente da Europa, eles não querem restrição dos fluxos migratórios, né? No caso aqui, eles, na verdade, eles até incentivam o fluxo migratório até mesmo entre os territórios, né? Que é permitido através ali do bloco da União Europeia, né? E no caso aqui, a atuação do sindicato não foi mencionada no nosso texto. Alternativa B, ampliação das leis trabalhistas e plena importação de manufaturados. Não foi mencionada as questões das leis trabalhistas, foi mencionada a questão da relação comercial, os impactos nessa relação, proteção de mercado, muitas vezes porque se sentem ameaçados, e não a relação a questões trabalhistas, e nem a importação de manufaturados, quando é a Europa que exporta muitas vezes esses manufaturados. Alternativa C, proteção das florestas nacionais e a ampliação da transferência de tecnologia. Também não é esta a preocupação com as florestas nacionais, é exatamente com o seu próprio mercado interno, né? E na verdade vindo ameaçado exatamente com a entrada de produtos vindos de outro bloco econômico. E a alternativa D, manutenção das barreiras fitossanitárias e a livre circulação de mercadorias. Aqui no caso, é exatamente o que esses grupos acabam defendendo, principalmente porque manter as barreiras fitossanitárias vão ser exatamente o quê? Uma imposição aos produtores externos à Europa também poderem promover esse controle de qualidade e com isso, no caso, muitas vezes acabam encarecendo o seu produto, chegando a uma concorrência mais igualitária com os produtos europeus. E no caso aqui, aqueles que já são produtores industriais, eles buscam-se a livre circulação de mercadorias, né? O livre comércio a níveis mundiais, como é até implementado no sistema capitalista. Automaticamente aqui não vai ser aquele que vai ser, vai ser exatamente isso que esses dois grupos acabam defendendo. A alternativa é remoção dos entraves alfandegários. Não, na verdade, os produtores já querem até mais um entrave alfandegário, não para travar a própria relação comercial, mas exatamente para poder promover uma concorrência mais leal. E a melhor remuneração dos empregados. Não, os industriais não buscam exatamente isso, eles não defendem essa ideia. Eles defendem dentro dessa relação comercial global, né, exatamente com que os produtores acabem tendo também um processo, né, de produção, principalmente próximo àqueles que já acabam promovendo no seu próprio território, ou seja, os produtores do Mercosul alcançarem também esse tipo de produção de controle de qualidade para alcançar exatamente esse nível que é já exigido dos produtores europeus. Então, para nós aqui, nós entendemos como alternativa correta a alternativa D, manutenção das barreiras fitossanitárias e a livre circulação de mercadorias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.